E bora para os testes sintéticos. Começando aqui com o HWInfo, né, e o AIDA 64. O objetivo desse vídeo aqui meio curto é mostrar a vocês a eficiência térmica do air cooler da Deepcool Assassine 3, que é um air cooler que vocês podem pensar que não bate de frente com os melhores water coolers que tem no mercado aí, 360mm, 280mm ou 240mm, quando na verdade esse air cooler ele funciona tão bem quanto um water cooler. Eu preferi sair do water cooler para ir para o air cooler devido às temperaturas, como eu falei para vocês, dentro do gabinete. Quando você está num ambiente que não é refrigerado com ar condicionado, a gente tem problema de temperatura, porque o gabinete, por si só, na parte interna, ele não tem fluxo de ar. Mesmo que você tenha fãs lá dentro, essas fãs elas não vão criar o vento, elas vão fazer a movimentação desse ar dentro do gabinete para tentar deixar uma temperatura mais estável com o ar circulando por dentro do gabinete. Então é importante a gente trabalhar com dois fatores aí na escolha dessas fãs com relação à rotação, tamanho em milímetros delas, posicionamento e se eu vou trabalhar com pressão positiva e negativa. Tudo isso influencia no resultado final do que você vai encontrar de temperatura para o teu processador. Então aqui nós temos o HWInfo, nós temos aqui as métricas de frequências que o Ryzen 9 5900X está rodando aqui agora. E se vocês olharem aqui mais embaixo, nós temos aqui as temperaturas do processador. Então eu tenho aqui a CPU, está mais ou menos em 60 graus, eu tenho o CCDI 1 e o CCDI 2, são, digamos assim, dois DIEs que tem dentro do processador dividindo os núcleos, né? E geralmente o CCD1 é o que pega a temperatura maior com relação ao 2. Isso para a linha Ryzen, tá? E aqui eu tenho o AIDA 64 com os três tipos de testes que podemos fazer para processador. O estresse CPU, que vai estressar a CPU, vai estressar os núcleos dela, vai subir as frequências para poder a gente ver a temperatura que ela vai alcançar. Tem também o estresse FPU, que são os cálculos de ponto flutuantes. Ele cria uns cálculos matemáticos de ponto flutuante pelo processador complexo, que vai forçar mais ainda a temperatura do processador para a gente ver a que nível máximo ele pode atingir. E temos também o Stress Cache, que faz o estresse do cache L2 e L3 do processador. Se vocês observarem, se eu rodar cada um desses testes separados, a gente vai ter temperaturas diferentes. Se eu rodar os três ao mesmo tempo, ele vai dar uma outra temperatura também. E se eu for colocar o estresse de GPU junto com o processador, vai dar outra diferença. Então isso tudo é muito importante na hora de você escolher um sistema de refrigeramento para o processador, porque dependendo da tua GPU, dependendo da resolução que você vai usar no seu monitor, isso também pode influenciar na temperatura do processador e você vai achar que o water cooler ou o air cooler não vai dar conta, tá? Então vamos lá, começando aqui com o estresse CPU, eu vou deixar rodando 1 minuto só, é suficiente para poder demonstrar isso aqui para vocês. Estamos aqui com 60 graus, eu vou startar aqui o processo e vocês vão observar que a temperatura vai começar a subir, só que ela não vai subir tanto assim já de imediato. Uma diferença para os air coolers com relação ao water cooler é que o water cooler demora um pouco mais para a temperatura subir, o air cooler ele já sobe de imediato. Então só fazendo o estresse aqui da CPU, vocês podem ver ali que eu já atingi 73 graus ali no gráfico, como vocês estão vendo aqui no AIDA e aqui do lado. E as frequências aqui do processador, elas estão se mantendo em 4.4 em quase todos os núcleos do Ryzen 9 5900X, né? Como ele tem 12 núcleos, ele vai trabalhar 4.4 mais os 24 threads que ele tem, e ele atingiu um pico em um único núcleo ali de 4.9. Então está funcionando tranquilo o processador com relação ao air cooler. E ele está dando conta aqui do recado. Se vocês observarem aqui, o ponto mais quente do hotspot para esse processador é de 90 graus, é a temperatura máxima dele quando ele começa a entrar em thermal throttling, mas ele ainda está em 74 graus. Se eu deixar esse teste rodando durante 15 minutos, meia hora, do jeito que vocês estão vendo aqui, ele vai dar 174 graus, isso com a temperatura ambiente em 26 graus, como vocês estão vendo aqui embaixo. Tá? 26 graus aqui é a temperatura ambiente, ele vai bater 74 graus, 75 graus. Se eu deixar mais tempo, ele vai ficar variando entre 73 até 75, no máximo não passa disso não. Eu vou parar aqui o teste agora. Ele vai voltar a temperatura para 60 graus. E uma outra coisa importante mencionar é que Ryzen 9, por
ter 12 núcleos, ele sempre, quando você inicializar ele, o water cooler ou air cooler, ele vai bater 65, 70 graus na inicialização do Windows durante um tempo, depois ele baixa a temperatura, que é quando ele termina de carregar os programas, né, as coisas que estão em segundo plano, que usam um pouco mais de frequência do processador. Agora eu vou fazer um estresse com o FPU, e vocês vão ver que a temperatura ela vai mudar um pouco. Ao invés de ela ficar em 73 a 75, ela vai subir um pouco mais. Mais uma rodada de 1 minuto de teste. Está ali em 61 graus, ó, já pulou para 73. 74 agora. Ó, já pulou para 76 graus aqui no WINFO, né? Bateu aqui 76, 75. Se manteve ali em 75 graus ainda por enquanto. Vamos ver se sobe um pouco mais. Mas ela geralmente estabiliza com 1 ou 2 graus um pouco acima do estresse que a gente faz de CPU, quando você deixa esses dois S-flags aqui marcados e fazendo um teste. Nesse exato momento, como eu estou fazendo um teste de 1 minuto, ele está mais ou menos ali em 75 graus, a mesma coisa que ele estava quando eu estava rodando só o primeiro teste do estresse da CPU. Então está se mantendo ali, ó, até baixou um pouco agora para 74. Isso significa que o air cooler está conseguindo dar conta sem nenhum problema aqui da temperatura do processador. Já passou ali 1 minuto, ainda está em 75 graus, a temperatura está estabilizada, ó, 73, 74, 75, está mais ou menos nessas três aí. Vamos dar um stop aqui de novo. Agora vamos fazer mais um outro teste, marcando aqui o stress cache. Eu vou estressar a frequência do processador, vou estressar os pontos flutuantes do processador e o cache L2 e L3 dele. Bora ver se a temperatura se mantém em 75 graus ou se ela vai subir um pouco mais. Geralmente ela sobe de 1 a 2 graus acima da temperatura normal quando você está fazendo estresse só da CPU, tá? Então ali bateu 76.1, 76.3 foi o maior pico que ele encontrou aqui até agora e o mínimo foi 56.4. Está em 76.6 agora, já subiu 1 grau se relacionado àqueles outros testes que nós fizemos. Subiu mais um, agora está em 77, ou seja, eu tenho 2 graus acima do normal quando eu estava estressando só a CPU e o estresse da FPU. E estamos aqui com o teste em quase 1 minuto. Ele basicamente subiu aí 2 graus só em você ter marcado aqui esses dois flags, além do flag aqui da CPU do estresse, tá? Lembrando que testes sintéticos não é o teste real. Isso não quer dizer que, na maioria das vezes, quando o processador estiver em 100%, ele vai bater essa temperatura. Porque nos testes sintéticos, ele não está lidando com o mundo real, com o que o processador realmente está fazendo, normalmente com aquela aplicação ou com aquele jogo. Então, essas diferenças de temperatura, que a gente vê muito aí em testes sintéticos, isso não se reflete diretamente nos testes práticos. Estamos ali com 76 graus em 1 minuto e 25 segundos. Então, variou aí mais ou menos de 1 a 2 graus a temperatura que a gente já tinha visto. Agora eu vou parar aqui de novo o teste e vou mostrar para vocês aqui uma outra coisa que vai acontecer agora. Quando eu estressar aqui a GPU, que ela for para 100%, e a minha resolução nativa aqui está em 4K, você vai ver que ele vai subir de 77 e o processador pode chegar a bater até 82. Isso vai depender muito do fluxo de ar dentro do teu gabinete e de como as fãs estão posicionadas para fazer o deslocamento do ar na parte frontal, entrando no gabinete, o fluxo que está saindo pela parte de trás e pela parte de cima do gabinete, e o que está entrando de ar também pela parte de baixo ou pela lateral do gabinete. Isso depende muito dos modelos dos gabinetes que podem ser utilizados com Airflow. Tem um gabinete que vai sair agora da Thermaltake da série CTE, o modelo 700 e o 750, está bem interessante o fluxo de ar que eles estão propondo para esse tipo de gabinete. Quando ele sair, eu vou ver se eu trago um aqui para o canal para a gente poder ver isso na prática. Mas o gabinete que eu estou usando aqui para esse teste é um Thermaltake TGZ Vion 51. Ele é muito bom com relação ao espaço e também para fluxo de ar. Então vamos dar um start aqui e vamos ver para quanto é que vai essa temperatura aqui com a GPU também sendo estressada ao mesmo tempo. Não estou fazendo o estresse de memória ainda. Aqui é mais para dar uma ideia para vocês. Começou em 60 graus e agora está subindo ali para 74.
E as fãs da minha GPU, elas já estão girando aí mais ou menos em 75% a 78% pelo barulho que eu estou escutando aqui da rotação delas. E a temperatura foi para 76 graus, mesmo com o estresse de GPU, já subiu agora ali para 77, está se mantendo ainda 2 graus acima com os testes que nós estávamos fazendo com estresse de CPU, FPU e cache. Agora pulou mais 1 grau, você pode ver aí que tem uma diferença, já foi para 78 graus aí, está variando 77, 78. Mas se eu deixar mais tempo o AIDA rodando esse teste, ele pode chegar a bater até 82 graus. Lembrando que o Ryzen 9 5900X ele vai até 90 graus. Outros processadores com TDPs menores do que 143 watts de consumo podem ter temperaturas menores se comparado com o Ryzen 9 5900X, que é o que eu estou usando aqui nesse teste. Mas, a princípio, pelo fato de eu ter 8 fãs dentro do meu gabinete de 140 mm da Corsair, 3 posicionadas na parte frontal, 2 na lateral do gabinete e mais 3 na parte superior do gabinete, ele está mantendo a temperatura interna do gabinete, mesmo com o estresse de CPU, FPU, cache e GPU, na casa ali de 78, 77, deu um pico ali para 79 graus. Como eu falei para vocês, dependendo da temperatura ambiente, isso também pode influenciar para mais ou para menos. Mas, no geral, nos testes que eu já tinha feito antes com esse modelo de Air Cooler, ele fica mais ou menos em 78 graus com essas fãs da Corsair de 140 mm dentro do gabinete. Sem elas, ele vai para 82, 83, vai depender muito do cenário e da temperatura ambiente em que eu me encontro no momento. O teste já vai ali com 2 minutos e 11 segundos e você pode ver que ele se manteve em 78 graus praticamente. Mesmo eu estressando CPU, FPU, cache e GPU, a temperatura se manteve sempre em 78 graus aqui nesse teste sintético pelo AIDA. Vou dar uma parada aqui nesse teste. Vamos fazer só mais um testezinho aqui agora. Vou marcar aqui o estresse de sistema de memória. Vou esperar que ele baixar um pouco a temperatura para mais ou menos ali uns 65 graus. E vou startar aqui de novo para ver se vai fazer alguma diferença esse estresse de memória também aqui junto. Estressando aqui o processador novamente. E você pode ver agora que as temperaturas são totalmente diferentes, tá vendo? Então, quando você liga o estresse de CPU, FPU, cache, sistema de memória e o estresse de GPU, a temperatura que o processador vai atingir já não é mais de 77 graus e nem de 78 graus. Ela deu um pico ali para 83. Então, tudo isso influencia, pessoal. Esses testes que a gente vê muito aí na internet, o pessoal fazendo sintético, não é um teste muito real e nem prático. E eles também não colocam aí para vocês que dependendo da configuração da tua máquina, da estrutura de fluxo de ar também, isso pode ter ganhos para mais ou para menos de temperatura, independente se eu estou usando um water cooler ou um air cooler. Se eu tivesse com o water cooler aqui no gabinete, a temperatura estava bem mais alta, porque à medida que o radiador vai esquentando, as fãs elas vão girando mais rápido para tentar esfriar o ar. Então esse fluxo de ar quente ele vai passar para dentro do gabinete, vai ficar circulando lá dentro, vai aumentar mais ainda a temperatura. Então por isso que eu optei, no meu caso, por não usar ar-condicionado, tá utilizando agora um air cooler no lugar do water cooler da Lianli Galahad 360, que era o modelo que eu estava usando antes. E você pode ver que ele está segurando ali 83 graus, mas já deu ali um pico de 86,5 graus, marcando ali no vermelho no máximo. E ali a gente já teve um thermal throttlingzinho em relação à frequência ali do processador. E se eu for olhar aqui agora quais são as frequências que o processador está rodando agora, você pode ver que ele caiu 200 MHz. Ao invés de 4.4, ele agora está em 4.3, 4.2, segurando ali quase todos os núcleos, mais ou menos nessa frequência. E já subiu ali para 84 graus novamente, tá vendo? Então, tudo isso influencia. Era isso que eu queria mostrar aqui para vocês com relação ao teste sintético do AIDA. Vou parar aqui e vamos fechar aqui o AIDA 64. Vamos abrir agora aqui o Cinebench, que é um outro teste também sintético. E bora ver um teste aqui de renderização do processador com relação aos 12 cores e os 24 threads. Se a temperatura sobe muito, você viu ali que o pico bateu em 87, eu vou limpar aqui as métricas e bora dar um start aqui multicore só para a gente ver aqui durante um minuto para quanto é que vai essa temperatura.
Podem observar aqui, ó, que nesse teste do Cinebench R23, como eu estou só renderizando o vídeo e eu estou usando muito o processador, isso aqui é um cenário um pouco mais prático, digamos assim. Ele não vai passar de 73 graus. Isso com esse Hercule aqui, o Deepcool Assassin 3, ele vai funcionar tranquilo, sem nenhum problema. Então, o que eu quero dizer para vocês é que esse Hercule, ele consegue dar conta de um Ryzen 9 5900X e vai conseguir dar conta também de um Intel de 12ª ou de 13ª geração e também de outros processadores AM4 abaixo do Ryzen 9. Vai dar conta tranquila com relação aí à questão de temperatura. Então pode ver ali que ficou em 73.3, o máximo que ele chegou foi 74.4 e não passa disso com esse teste de 1 minuto. Se eu deixar ele rodando aí 10 minutos, ele vai dar sempre essa mesma temperatura que vocês estão vendo aqui. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha sido bastante explicativo essa explicação que eu dei para vocês e seja útil para que vocês possam tomar uma decisão quando forem mudar de air cooler ou de water cooler, para que vocês consigam aí uma configuração melhor de temperatura térmica aí para o computador de vocês. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal Adrenatec. Não esqueçam aí de deixar os comentários de vocês com relação ao que vocês acharam aí dos testes. Se vocês acham válido esses testes sintéticos aí que o pessoal faz na internet, ou se é melhor a gente fazer testes práticos aí com aplicações e com jogos, para que vocês possam ver aí na prática como é que o Deepcool Assassin 3 consegue lidar aí com o processador. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.